O hipotireoidismo, os efeitos no corpo da pessoa são esses que você falou, são cansaço, mas de todo modo todos têm que ser avaliados, né? E a maneira de avaliar não pode ser no sangue? Também, mas não é só o exame de sangue que a gente avalia. Aliás, o exame de sangue convencional, ele não pode ser só relacionado aos hormônios tiroidianos. Até quando eu me formei, há 30 anos atrás, neurologia não tinha nada a ver com endocrinologia, que não tinha nada a ver com imunologia, era tudo especialidades... Tudo fatiado. Tudo esquartejado. Né? Hoje a gente sabe que o eixo hormonal ele é composto pelo cérebro, pela pineal, pelo hipotálamo, pela hipófise, pela tireoide, pelo pâncreas. O pâncreas é um órgão neuroendócrino, né? Não é só produz enzimas, mas ele tem uma função hormonal também, né? O glucagon, a insulina. As adrenais, que até quando eu me formei, há 30 anos atrás, falavam que era uma glândula que não servia para nada, que fica em cima do rim, dos rins, né? Do tamanho de 2 amêndoas, e que se o paciente fosse fazer uma cirurgia de rim, uma nefrectomia, podia tirar fora, que não servia para nada, que só servia para dar tumor. Eu tenho uma paciente que eu atendo faz 20 anos, que ela não tem um dos rins e não tem uma das adrenais. É uma das glândulas hoje que a gente sabe que 5 horas sem cortisol é incompatível com a vida. Por isso que Deus criou 2, né? Porque se não fosse, não tinha 2. E os ovários e o útero na mulher, e testículo e próstata no homem. Então, todos esses órgãos, eles estão totalmente interligados. Se você mexeu com um, você mexeu com todos. Então, muitas vezes o hipotireoidismo subclínico, ele vai dar uma resistência periférica à insulina. Então, a pessoa é pré-diabético, mas não é por conta do pâncreas, é por causa do hipotireoidismo. Parte da insulina está sendo usada para compensar a falta de hormônio tiroidiano. Às vezes, a pessoa tem fadiga de adrenal, estresse, né? Cansaço, fadiga, insônia, não consegue emagrecer, porque o cortisol também está sendo usado para suplementar a tireoide. Às vezes a pessoa não dorme direito, tem alteração de memória, de concentração, atenção, calma, paciência, porque a melatonina está sendo usada para compensar a falta de hormônio tiroidiano. Às vezes a pessoa tem infertilidade, endometriose, miomatose, alteração masculina por hipotireoidismo. Aliás, homem também tem tireoide. Eu ia perguntar isso agora, que parece que é só mulher, né? Nada, olha a quantidade de homem com problema neuroemocional, fadiga, cansaço, alteração de pressão arterial. Ninguém pesquisa hormônio tiroidiano em homem com alteração de pressão arterial, alteração de ganho de peso, massa, e a parte de fertilidade, impotência pode ser uma consequência do hipotiroidismo. E ninguém pesquisa isso, ninguém avalia o eixo hormonal íntegro. Tanto no homem, são 2 pessoas que sofrem com isso, quanto nas crianças. Criança também? Tanta criança nasce com hipotiroidismo subclínico e às vezes tem um diagnóstico de TEA, de TDAH, de déficit de atenção, de autismo, e é um hipotiroidismo, porque a mãe já tem o hipotiroidismo, não tratou na gestação, ela já foi gerada num ventre com baixo teor de tireoide e nasce com baixa cognição, alteração, e ninguém pensa, ninguém pesquisa isso. E lamentavelmente, se cai na mão de pessoas que não estão preparadas, acaba fazendo um tratamento sintomático. Sintomático, e acaba tratando outra coisa, às vezes até com medicação, e o negócio é outro. A história... Pô, mas do jeito que você fala aí, Elisete, tá difícil, hein? Isso que é um integrativo, na verdade, né? Meu filho está no 3º ano de medicina e agora alguns professores estão falando de neuroendócrino imunológico, mas até alguns 8 anos atrás, imagina, o que tem a ver intestino com cérebro? Né? Nós temos o eixo cérebro-intestino. Então, era totalmente uma celeuma. Quem falava disso, de microbioma, de lactobacilos melhorando a cognição, e tem o microbioma da pele também. Então, não adianta só repor lactobacilos no tubo digestório, porque eu tenho que ter no couro cabeludo, na pele, todas essas floras, elas que vão proteger a gente dessas toxinas ambientais.